Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos Espíritas Vida em Oração. Aqui fazemos estudos voltados à doutrina espírita, às terças e quintas, onde às terças estudamos um livro espírita. Atualmente estamos no livro Os Missionários da Luz, da coleção de livros do André Luiz através do Chico Xavier. E às quintas estudamos um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Se você é novo por aqui, por favor, clique em se inscrever. Nos ajude a chegar a um número de pelo menos 50 inscritos em nossa página aqui no YouTube, para que possamos voltar a fazer lives. Sim, fazíamos lives também às terças e quintas, mas em nossa página no Facebook. Contudo, o Facebook exclui os vídeos postados depois de 30 dias. Com isso, perdemos o estudo de bons livros que a gente fez ao longo do tempo, né? Então, decidimos migrar para o YouTube, porque o YouTube não apaga nada. Ele mantém, mas ele tem essa regra de 50 inscritos. Então, conto com o apoio de vocês, tá bom? Nossos estudos têm o seguinte formato: a gente começa com uma prece inicial, o estudo da noite, as vibrações e uma prece final. Então hoje daremos sequência ao capítulo 13 do livro Os Missionários da Luz. Ele é um capítulo bem longo, são 33 páginas. Falta um pedaço substancial ainda e vamos seguindo. Então vamos lá. Iniciamos então o estudo dessa noite, agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, de contarmos com a presença de Jesus, nosso Mestre, e também dos nossos mentores e benfeitores. Também agradecemos pela presença dos encarnados e desencarnados que vêm até aqui neste momento estudar conosco, nos auxiliar, nos dar boas intuições e assim trazer bons fluidos e pensamentos para todos nós. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade do estudo e do esclarecimento, aos bons irmãos por estarem conosco, e a Jesus, nosso Mestre, por sempre nos acompanhar. Fiquemos todos na luz, na graça e na paz de Deus, nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, ao longo desse capítulo, a gente vem acompanhando todo o processo da reencarnação do Segismundo, desde o perdão que ele recebeu daqueles que serão seus pais, até o seu processo de formatação e detalhamento cromossômico e físico do corpo que ele vai utilizar aqui encarnado, bem como o seu processo de modelagem, por assim dizer, do perispírito, para que ele possa se encaixar neste novo corpo que está sendo formado, uma vez que o perispírito se liga ao corpo físico em nível celular, célula a célula, tá bom? Então, na semana passada, iniciou-se, né? Na verdade, iniciou-se, findou-se, chegou ao fim do processo de ligação do Segismundo, do espírito do Segismundo, com o corpo físico que começou a se formar na barriga da mãe da Raquel, tá bom? Então vou partir do último parágrafo que a gente estava e vamos seguindo. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une a uma haste. Então compreendi que desde aquele momento era alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores, de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, e nos disse: agora auxiliemos o nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Raquel acordara, experimentando no coração uma estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como um navegante feliz, ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física, e não conservava qualquer reminiscência precisa
da sublime felicidade de momentos antes. Contudo, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado, suas esperanças transbordavam, e sua confiança imensa no porvir lhe acalentava agora o coração. Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia que não despontava do cérebro por acaso lhe balsamizava a alma com uma deliciosa alegria. Ela estava pronta para o serviço divino da maternidade, confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligara a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz. Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, acentuando de forma respeitosa: temos aqui o altar sublime da maternidade humana perante o seu sagrado tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me então para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei então a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros, aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a se organizar. Então o Alexandre fala que eles têm que agora auxiliar ali a questão da fecundação, e eles conseguem, né, pelo esclarecimento que eles receberam. O André Luiz acho que recebeu em 2 oportunidades, acho que no Nosso Lar e nos Mensageiros. Eu esqueci o nome do ministério que tem na colônia, que ele recebe, como eu posso chamar, aprimoramento dos sentidos, né? E ele recebeu aprimoramento da visão. Ele consegue ter uma visão, praticamente uma visão microscópica. Em vários momentos ele relata isso, que ele observa, né? E ele vê as células, ele vê a movimentação dos micro-organismos, das bactérias, dos vírus dentro do corpo. Então agora ele está relatando que ele está vendo a questão dos espermatozoides, né, avançando rumo ao óvulo, e que o Alexandre, por ser ainda mais elevado, ele consegue ver a carga cromossômica de cada espermatozoide. E mesmo na rua aqui, que são milhões, né? E que incrível, eu não sei se lá em 1940 e pouco já se tinha essa certeza, ou eles já vislumbravam via microscópio e tudo mais a quantidade de espermatozoides, né?
e na casa de milhões aí, né? Talvez sim, mas parece ser muito interessante porque mostra um adiantamento do que a gente descobriria só depois, né? Ou veria com mais clareza só depois. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando então nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina que, em face do microscópico projétil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada e se enrijeceu de um modo singular, fechando os poros pequeníssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em um tenuíssimo foco de luz. Ele explica aqui, né? E olha que tem gente que pensa que a gente nasceu por acaso. Que o orientador dele conseguiu, observando todas as formações cromossômicas dos espermatozoides, escolher aquele que mais encaixaria na questão da disposição cromossômica para o que o Segismundo planejou passar encarnado. E ele fez, como eu posso dizer, deu um turbo naquele espermatozoide específico para que ele chegasse primeiro ao óvulo. Olha o tamanho do trabalho do plano espiritual para cada encarnação que ocorre. Ou melhor, cada reencarnação que ocorre. E aí ele detalha uma coisa muito legal, que ele fala que assim que os dois gametas, né, masculino e feminino, se unem, eles se converteram em um tênue, né, um pequeno foco de luz. E bem recente mesmo, agora em 2026, eu vi um estudo que mostrava exatamente isso, que os cientistas, e a ciência está aí para isso, para olhar as coisas, observar e comprovar, mostraram que no momento em que o espermatozoide atinge o óvulo, existe a produção de um clarão de energia. E isso já está no livro aqui desde 1950. Então você vê como a doutrina espírita também tem esse caráter de ciência, né? E o quão esclarecedora são as obras que a gente pode ter acesso. Então, continuando aqui. Meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispíritico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida. E observei que essa vida latente começou a se movimentar.
Havia passado precisamente 1/4 de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo, depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores. Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu seguia agora o processo da divisão celular e que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como um vigoroso modelo, atuará como ímã entre malhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Eu estava boquiaberto diante do que me fora possibilitado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Só um adendo antes disso. Então ele fala que ele estava vislumbrando ali o momento mágico, né? O momento em que ele conseguia ver o perispírito miniaturizado do Segismundo ser ligado às primeiras células que se formaram e começar a divisão. E assim que essa ligação aconteceu, a vida começou a pulsar nessas células. Aí vocês conseguem entender o quão complicado é se falar de aborto? O quão complicado é virar e falar que a vida só começa a valer depois de X semanas? Não. A vida começa a valer em menos de 1 hora. É o que ele fala aqui, né? Passou 25 minutos da hora que o espermatozoide chegou no óvulo. Meia hora depois já tem vida pulsando. Então vamos dizer que de meia hora para cá, meia hora para lá, 1 hora, 1h30. Não são 4 semanas. Não são 4 semanas, gente. Vamos finalizar pelo menos esse... Olha, dá para terminar o capítulo, eu acho, gente. Faltam 2 parágrafos. Vamos lá. Então, acrescentou o instrutor: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos de nossa casa planetária procedem inicialmente de uma ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispíritico do ser que torna os fluidos da carne. Do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução e assim por diante. Todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. A hora já ia muito avançada. Sentindo que Alexandre já não demoraria,
Acerquei-me mais uma vez do quadro da formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula germinal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está terminado. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a liberação de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Rejubilei-me encantado. Efetivamente não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia, sob novo prisma, era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizados simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino, para colaborar nos trabalhos de proteção. E assim a gente termina o capítulo 13. E aí vocês reparam que ele fala uma coisa interessante, né? Que nós recapitulamos na reencarnação as fases que a gente passou evolutivas, né? Nós começamos tal como uma ameba, um ser praticamente unicelular. Depois passamos por um ser mais complexo, tal como um girino, e é muito isso. Depois vamos para uma fase que a gente evoluiu da parte marinha, que ele fala, porque a gente fica dentro de uma bolsa de água, tal qual um animal da vida marinha. Depois a gente nasce igual um pássaro, quebrando a casca desse invólucro, né? Ele quebra a casca do ovo para conseguir nascer, e a gente tem que romper a bolsa, né, de líquido amniótico para conseguir nascer. E aí tem todo um esforço para nascer, para passar pelo canal vaginal, para conseguir sair do corpo da mãe, tal qual uma borboleta que sai de um casulo. Então é muito legal. Essa analogia que ele faz, ela é muito perfeita. E aí finalmente o André Luiz acaba tendo ali, né, esse papel de poder voltar ali e proteger, ajudar na proteção daquela gravidez, né? E acho que esse vai ser o tema do capítulo 14, que se chama Proteção, e a gente começa ele a semana que vem. E é isso. Espero que estejam gostando. Deixem seus comentários, compartilhem os nossos vídeos, deixem suas impressões, as suas dúvidas. Ajudem a gente a se engajar no YouTube, para que a gente chegue a mais e mais pessoas. Nosso intuito aqui é que a gente possa aprender junto, estudar, esclarecer as dúvidas, né? Vocês chegam com as dúvidas, a gente vai pesquisar para responder, né? Vai atrás de literatura, né? Pra gente aprender junto, né? Muitas vezes a dúvida do outro é uma dúvida que a gente nem sabia que tinha. E a partir do momento que alguém chega com uma questão, com uma pergunta, a gente fala, nossa, verdade, por que eu não pensei nisso, né? Nossa, como é que será que acontece? E aí a gente vai atrás e aprende junto, tá bom? E é isso, pessoal. Então vamos aqui juntos e unidos em pensamento, depois de tão linda narração do André Luiz sobre todo o processo reencarnatório, todo o preparo e toda a atuação da espiritualidade. Vamos juntos vibrar por nossos irmãos e junto aos nossos irmãos da espiritualidade, por aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos e corações, para que o amor de Deus chegue até elas e lhes ajude nas suas necessidades. Vibremos por todos os irmãos que se encontram em situação de rua, que se encontram sem um alimento, sem água, sem um cobertor, sem um lugar para dormir.
Que o auxílio chegue através de boas mãos amigas que possam praticar essa caridade, lhes auxiliar. Vibremos pelos irmãos que estão doentes, internados ou não, em suas casas, em hospitais, em clínicas de recuperação, clínicas psiquiátricas e clínicas de repouso. Que o amor de Deus auxilie para que esses irmãos tenham uma ótima noite de sono, possam descansar e acordar se sentindo melhores no dia de amanhã. Vibremos por todos os irmãos que estão em presídios, em casas de detenção, para que possam refletir sobre o que fizeram e possam também achar um caminho de luz para seguir quando retomarem sua liberdade. Vibremos por todos que estão em nossas casas conosco, por nossos parentes, amigos, colegas, conhecidos, irmãos de jornada, irmãos do coração, amigos de caminhada, por nossos vizinhos, dos mais agitados aos mais tranquilos, por nossos colegas de trabalho, por todos que nos cercam, para que o amor de Deus toque a cada um desses corações. Por fim, vibremos pelo nosso planeta, pelos seus governantes, por aqueles que têm um poder provisório de decisão, para que possamos caminhar para o bem como humanidade. E por fim, te agradecemos, Pai, novamente pela oportunidade de nos reunirmos em Seu nome, por aqui estarmos, aprendendo a cada dia, a cada semana. Obrigado ao Mestre Jesus por estar conosco neste momento, bem como os nossos mentores e benfeitores e todos vocês, queridos irmãos, encarnados e desencarnados, que vêm até aqui, neste momento, nos dias de estudo, estar conosco. Ficamos muito gratos e pedimos a Deus, nosso Pai, que ilumine nossos caminhos e que estejamos sempre ligados a Ti, Senhor. Porque Deus, nosso Pai, é bom sempre e a todo momento. Que assim seja, graças a Deus. Só fica com Deus, se cuida, tenha um bom descanso e a gente se vê na quinta-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até mais, tchau, tchau.